Jornal Top Rio. Jornal Top Rio. Informação com credibilidade. 12h30, 12h30. Como informado, nós estaremos realizando neste momento uma entrevista com o atual vice-prefeito e vereador eleito para o município de Barreiros, Tomás Baleia. Vamos para a nossa entrevista. Jornal Top Rio. Entrevista. 12h31, boa tarde, Tomás. Seja bem-vindo à Top Rio FM. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Top Rio FM. Boa tarde, Valmir. Conheço, tenho experiência, um ótimo profissional. Eu agradeço a você pela oportunidade, pelo convite, certo? Que a rádio fez para mim. É uma rádio que eu vi crescer, certo? Acompanho ela desde o desenvolvimento e criou seu espaço, né, nessa região. E eu acredito que vai crescer muito a rádio, porque é uma rádio que vem fazendo uma reportagem muito técnica, uma reportagem séria. E é por aí. Eu acho que foi muito bom a gente ter mais imprensa, porque a imprensa ajuda, né, o desenvolvimento da região. E eu queria agradecer por tudo, pelo convite, e queria pedir licença a você antes da entrevista e agradecer a Deus por tudo que Deus direciona na minha vida, agradecer aos meus pais, agradecer a minha esposa, a todos os meus amigos, meus companheiros de luta, certo? Porque eu não posso falar o nome de cada um, minha vontade é falar o nome de cada um, mas como é muitos, eu posso esquecer de alguém, eu não posso falar o nome, mas eu queria agradecer em geral. Alguns eu já falei pelo telefone, alguns eu vou se encontrar pessoalmente, mas de antemão eu só queria agradecer pela oportunidade de estar aqui nessa rádio hoje, podendo falar, me expressar a vontade e o meu direcionamento político. Tomás, eleito com 750 votos para a Câmara de Vereadores, como você avalia o resultado das eleições? Eu avalio positivamente, porque foi uma decisão que eu tive, né, há 3 meses atrás, antes da eleição, certo? Uma decisão, no caso eu era o vice-prefeito do município, e decidi entrar disputar uma vaga para o legislativo, certo? Pela função do legislativo, certo? Pelo que eu tinha feito para Barreiros, pelo que eu tinha contribuído como vice-prefeito em Barreiros, e eu acho que eu acertei, porque eu senti nessa campanha, eu acho que todo político deveria ser um dia candidato a vereador, porque o candidato a vereador, você está mais perto do povo. Não é que o prefeito não esteja, não é que o vice-prefeito não esteja, mas o vereador, ele fica na ponta. Então foi muito importante para mim essa candidatura como vereador, porque eu tive mais contato com o povo, mais contato com o calor humano do povo, mais próximo, pude escutar mais as demandas do povo, e isso foi muito importante para minha vida pública, para o que eu já vivi como secretário municipal, para o que eu já vivi como vice-prefeito, para o que eu já vivi como militante, mas essa candidatura como vereador, que foi uma decisão minha, que eu tive junto com a minha esposa, que eu tive junto a meu pai, que é meu direcionamento político. Tudo que eu faço a gente combina junto, mas foi muito importante essa, e eu hoje estou grato, certo? Pelos 3 meses de luta, certo? E ter esse resultado muito positivo, porque teve muita gente que deixou de voltar por conta da pandemia, mas foi um resultado vitorioso, certo? Nas urnas, e o mais importante do que a vitória foi esse contato com o povo. Uma curiosidade, Tomás, que acreditamos que muitos barreirenses podem ter, é sobre o motivo de sua disputa a uma vaga na Câmara, já que, estando como vice-prefeito, poderia ter concorrido ao mesmo cargo nestas eleições. O que levou você a tomar esta decisão de candidatar-se a vereador? Uma das coisas, Valmir, que tomou
que fez eu ter essa decisão foi uma das coisas que eu falei aqui, que eu notei que eu precisava passar. Já tinha sido secretário municipal, já tive a oportunidade que Deus me botou como vice-prefeito, foi muito produtivo, certo? Muito produtivo mesmo, que eu pude fazer muita articulação, aprendi muito como vice-prefeito, deixei de ser a imagem de um vice-prefeito, que é um suplente do prefeito, mas é aquela pessoa que o povo diz que só faz receber, não. Eu corri atrás das coisas, né? Eu corri atrás. Então, graças a Deus, eu tive um resultado muito bom e muito positivo. Mas eu sou do desafio. Eu quero encarar novos desafios. E diziam a mim, a candidatura de vereador é muito difícil, mas tem a positividade do contato com o povo. Então eu disse, não, eu vou para esse desafio aí. Foi como eu falei, foi uma decisão unificada com a minha família, com minha esposa, com meu pai, com minha mãe, com todos que gostam de mim. Eu acho que candidatura nenhuma você ganha só, certo? Não existe prefeito que ganhou, não existe vice-prefeito que ganhou, não existe vereador que ganhou, não existe deputado, presidente. Eu não ganhei a eleição, foi um grupo que ganhou, né? Foi um grupo de amigos que abraçaram minha causa, né? Foi um grupo de pessoas que acreditaram em mim e graças a Deus eu pude aproveitar o bastante de contato com esse povo, né? E eu quero agora um novo desafio que eu tenho aí como vereador. E eu também queria falar, eu acho que assim, muita gente não sabe o que é ser um vereador, certo? Queria pedir a permissão a você, certo? Para falar disso, porque vereador, eu vejo muita gente, né? O vereador não fez nada, o vereador não fez esse projeto, não. O vereador, ele não faz, ele não executa, quem executa é o executivo. O vereador, ele fiscaliza o executivo, né? Ele faz decretos, ele apresenta projetos, né? E toma toda a decisão que é tomada, o vereador é uma decisão coletiva, né? Então, é assim, e eu tenho projetos para apresentar em Barreiros, como já fiz projetos como vice-prefeito, já lutei por projeto como executivo, e eu tenho, assim, muito o que apresentar, tenho muito, como eu fiz já em Barreiros, eu tenho muito o que apresentar em Barreiros, e estou aqui para ajudar Barreiros, o que for preciso, como de luta, eu não corro não, eu vou para frente, entendeu? Como todos os desafios da minha vida, a gente partir para cima. E eu vou partir também para cima, eu vou partir para ajudar Barreiros, no máximo que eu puder. Eu vou ter um representante, vou honrar os 750 votos que eu tive. Limpo, com a campanha limpa, uma campanha que não maltratei ninguém, uma campanha que eu respeitei meus adversários, né? Fiz uma campanha honesta. E graças a Deus a gente obteve esse êxito aí. O pessoal de Barreiros reconheceu o que eu fiz, reconheceu o trabalho de Tomás. Então, graças a Deus, estou aqui e vamos à luta, vamos à briga. Esse foi o motivo de eu querer ir para vereador, para estar mais perto do povo, realmente, e para conhecer a Câmara, né? Para conhecer o trabalho da Câmara, para conhecer o trabalho de um colegiado. Eu acho que, como eu disse a você, que todo político devia passar por etapas. E eu quero passar por esse desafio na minha vida. E eu vou enfrentar. E vou lutar até o fim. Tomás, durante a campanha observamos que você destacou ter conseguido contribuir com o município, trazendo projetos. Seria possível destacar quais projetos foram estes? Olhe, Valmir, eu graças a Deus, eu consegui muita coisa que eu não imaginava, assim, sinceramente, que ia conseguir, porque você sabe, tudo no poder público é muito difícil, não é verdade? Eu tenho algumas articulações, certo? Tudo que eu pude ajudar o prefeito, eu fiz ao lado dele, sempre estava junto, e também eu quis ajudar Barreiros com umas articulações que, graças a Deus, foi muito positiva. Uma das articulações que eu fiz, a primeira articulação que eu fiz, que eu tenho que agradecer, a ele foi o Coronel Souza Filho, certo? Que Barreiros estava passando por um momento muito difícil na segurança pública. Você sabe disso, certo? Na época. E a gente conseguiu aí
junto ao coronel, que na época Barreiros pertencia ao 10º Batalhão, né, de polícia, não só Barreiros, como toda essa região, Rio Formoso, Seriaém, São José da Coroa Grande, e a gente conseguiu, né, eu teve uma reunião com os prefeitos, certo? Os 5 prefeitos estão de parabéns, porque batalharam por uma companhia independente, né, que hoje é instalada no município de Tamandaré, e com isso eu e o coronel articulou por Barreiros ser a cidade que tem mais bancos, certo? A cidade que tem o maior comércio, é uma cidade que atende até o litoral norte de Alagoas, né? A gente conseguiu, ele disse: Tomás, a gente bota o prédio da polícia especializada em Barreiros. Eu só quero que você articule a questão do prédio da polícia, que hoje é localizado na frente à Caixa, né? Então eu falei com o prefeito, né, atual, Elimário, falei com o secretário de governo, e eles se comprometeram em reconstruir, porque já estava acabado. Eles reconstruíram o prédio, né? Foi uma ação muito boa do município, e com essa articulação a gente conseguiu botar a polícia especializada no município de Barreiros, que dorme, né? Antigamente só tinha uma viatura, hoje vai lá dormir 2 do BEP, uma do GAT, quer dizer, onde tinha uma viatura, hoje tem 4 a 5 viaturas dormindo no município de Barreiros, que não só foi bom para Barreiros, foi bom para São José da Coroa Grande, foi bom para toda a região. Na verdade, isso não quer dizer que a violência não acabou, mas melhorou muito, né? Barreiros estava numa situação que as pessoas não podiam andar, né? Barreiros estava numa situação que os comerciantes estavam com medo. Então voltou a ter uma vida, né, mais tranquila. E o outro projeto que a gente batalhou foi a Academia das Cidades, certo? Que eu tive uma oportunidade de estar com o governador de Pernambuco, certo? Numa reunião que estava o prefeito, eu, meu pai, certo? Tava o atual deputado federal João Campos, e estava Simone Santana, a deputada estadual, e um assessor do governador, e eu pedi ao governador uma contrapartida, certo? E para Barreiros, porque Barreiros era a única cidade que não tinha academia da cidade, certo? No estado de Pernambuco, todas têm, Barreiros não tem. Então ele disse: o que é que precisa? Eu digo: eu quero, o que é que você quer? Eu digo: eu quero uma academia. Então eu acompanhei junto à Secretaria das Cidades, que fica perto do Detran. Eu passei 9 meses indo para essa secretaria, fazendo um projeto. Eu fazia parte política, Gustavo, arquiteto, fazia parte técnica, certo? Então a gente conseguiu bater essa meta. A academia foi liberada ao governo do estado. Hoje a obra já devia ter sido entregue, certo? No meio desse ano, mas como o governo parou por conta da pandemia, teve esse atraso. Então a obra hoje está em 80%, mais de 80%, que se encontra em frente ao Colégio São José, do lado da creche. E é outra coisa, não é mais uma academia. A obra ficou tão grande, uma estrutura tão grande, que hoje é um parque, certo? É um parque, e foi um dos projetos que a gente lutou como vice-prefeito e saiu do papel, certo? Que na verdade, infelizmente, teve essa pandemia, não foi entregue no meio do ano, mas o projeto continua, e se Deus quiser vai ser entregue esse projeto à população de Barreiros. Isso não é questão nem de exercício, é saúde, né? É desenvolvimento, é tudo que for de bom, esporte para o município. Esse foi um projeto que a gente batalhou aí, e graças a Deus saiu do papel, né? Como a questão da segurança. E também teve, Valmir, outro projeto muito grande, que foi uma luta que eu tive também eu não posso deixar de falar as pessoas que abraçaram na época. Foi a questão da Avenida Maria Malha, que é uma avenida que é da PE, né, 60, até o antigo hospital, que hoje é a Secretaria de Saúde, certo? Que foi outra entrada de Barreiros, que aquilo ali foi construído pela Casa Militar, certo? Do estado de Pernambuco. Isso foi uma batalha minha também, um pedido meu, junto com a gestão, com o prefeito. A gente conseguiu articular essa avenida,
certo? Que foi feito um pedido também que nos ajudou muito, foi justamente Simone e João, que batalhou nessa junto ao governador, né? Paulo Câmara. Inclusive, nessa mesma avenida, Simone disponibilizou junto com a articulação dela, emenda parlamentar, a praça, que fica, uma pracinha que fica na Marília Malha. Ela fez aquela pracinha, que ela tinha botou uma verba para Barreiros, fez a reforma da pracinha do Matuto e ainda fez uma rua lá de Tibiri, que é a Rua do Campo, que ela calçou, né? Simone sempre esteve presente na época como deputada. Eu não tenho o que falar, porque ela destinou emendas parlamentares para Barreiros. Sempre que eu estive lá, ela sempre me tratou muito bem. Nunca estive lá no gabinete nem do governo do estado para pedir coisa para mim, sempre foi para a população. Então isso é muito gratificante quando a gente vê as coisas sair do papel, porque é muito difícil a vida política, né? E eu acredito muito, Valmir, na nova política. Tudo que eu busquei para Barreiros foi para um bem de todos, né? Quando você faz uma praça, é para um bem de todos. Quando você faz uma avenida, é para um bem de todos, né? A segurança é para o bem de todos. Isso é o que eu chamo da nova política, não é? Porque a administração pública é para trabalhar para o bem de todos, não é só de pessoa A, pessoa B, pessoa C. E é assim que eu vou continuar na minha vida pública, trabalhando para um todo, para a população. Inclusive beneficiou até a região. O máximo que você pode beneficiar com seus projetos é gratificante para uma pessoa que está na vida pública. Chegou aqui uma demanda de um dos nossos ouvintes através do WhatsApp interativo aqui da Rádio Top Rio FM. O Leonardo, ele é de Barreiros e quer saber, do seu ponto de vista, por que prefeitos e vereadores até o momento não trabalhou para desenvolver o turismo em Barreiros a partir da Praia do Porto. Foi muito bom essa pergunta, muito boa mesmo. Como é o nome dele que ele perguntou? Leonardo. Veja só, Valmir, eu já tinha um olhar para a Praia do Porto. Inclusive eu tive reuniões com uns dos donos da Praia do Porto, em Recife. Tive uma reunião também no gabinete com um dos donos, que são sítios, né? Tem a parte do Qualta e tem a parte de alguns são sítios, com um professor Tomás, né? Então, eu vejo o futuro de Barreiros ali, certo? Inclusive, esse foi um dos pontos que eu tive, um dos pontos principais que eles queriam desenvolver para do Porto foi a segurança. Foi por isso que eu parti para a segurança, certo? Porque não há desenvolvimento turístico sem segurança, não há desenvolvimento turístico sem uma organização, não é verdade? Eu vejo uma praia do Porto ali, eu acho que é a praia virgem, eu acho que no Nordeste não tem uma praia daquela, certo? Já é um trabalho que eu vinha fazendo. Quem conhece o meu trabalho sabe. Eu gosto muito do meio ambiente, certo? A minha esposa, que é a secretária de turismo, gosta muito também. E você é uma das pessoas que viu o nosso trabalho. Graças a Deus, o Barreiro hoje tem uma cadeira, né? Na cadeia na APAS de Corais, né? Barreiro, APAS de Corais. Que isso, você que é o dono dessa cadeira, para beneficiar, ter voz em Barreiros, que foi conquistado por essa gestão, né? Foi conquistado pelo trabalho que Renata teve, certo? E num dia eu tive a oportunidade de ir com você lá em Maceió, e isso é o desenvolvimento que a gente tinha que ter, certo? Porque o desenvolvimento turístico é um desenvolvimento muito lento, né? Você não pode também direcionar logo esse desenvolvimento, porque cresce desorganizado. Você vê hoje a diferença de Tamandaré e de Carneiros, né? Por quê? Tamandaré cresceu desorganizado, o Carneiro cresceu organizado. E eu vejo o Praia de Porto de Nassau como futuro Carneiros, né? Porque tem donos, né, experientes, donos que têm empreendimentos em turismo, donos que têm hotéis, certo? Já que inclusive eu fui para uma reunião em Boa Viagem e um dos donos tem hotel já. Eu fui nessa reunião com ele. Então eu já estava com o olhar
nessa questão de Porto Nassau. E isso vai ser uma das minhas coisas que eu vou lutar como vereador. Abrir os olhos, certo, do executivo para essa questão do turismo de Barreiros, certo? É um dos meus projetos que eu tenho para mostrar, certo, ao executivo que Barreiros tem potencial e Barreiros hoje é a bola da vez, certo? Porque tudo está cheio, né? Você vê hoje Maragogi cresceu a uma parte desorganizada, tem tudo, é uma praia linda, mas você vê antes que Porto de Galinhas, hoje estão tudo correndo para quê? Para Maragogi, mas não cresceu desorganizado. Hoje Carneiro está dando banho, porque cresceu organizado. E eu vejo Porto de Nassau como o futuro da região, o futuro de Pernambuco, certo? Como o turismo. E eu já tinha visto isso, e eu tenho prova que eu já tive reunião, já tenho prova que tive um desenvolvimento para o Porto, por conta disso. Mas precisava passar por essas etapas. Precisava a gente ter uma cadeira em Barreiros para defender o meio ambiente, certo? Precisava de uma pessoa que sentasse nessa cadeira, que não dependesse de política, dependesse, que tivesse um olhar justamente esse, um olhar que fosse para o meio ambiente, certo? Precisava ter essa questão dessa segurança em Barreiros. Tudo depende, o turismo não é só você chegar e botar um hotel. Tem várias circunstâncias que você tem que fazer antes do desenvolvimento do turismo. E isso é o que eu vou apresentar como vereador. Isso é um dos meus projetos que eu tinha aqui para falar na rádio sobre a questão de Barreiros. Continuando aqui. Agora, Tomás, você foi eleito pela base da gestão. A partir do próximo ano, você assumirá uma cadeira na Câmara como oposição. O que a população pode esperar de seu mandato? A população pode esperar do meu mandato o seguinte: eu vou cobrar quando tiver de cobrar. E vou dar os parabéns quando tiver de dar os parabéns. Eu vou fazer meu papel de vereador. Eu vou fiscalizar. E vou apresentar projetos para o bem do município, certo? Eu acho que Barreiros está mais acima de qualquer base partidária. Na verdade, eu acho que a gente tem que lutar para o desenvolvimento de Barreiros, né? Não é o desenvolvimento nosso pessoal. Eu, na hora de que tiver de cobrar, de que tiver de fiscalizar, se tiver alguma coisa errada, eu vou cobrar. Se tiver alguma coisa certa, eu vou dar os parabéns e vou apoiar. O benefício maior é Barreiros, não é? A cidade de Barreiros, porque as pessoas deram volta a mim, certo? Para eu fazer o melhor, né? Porque acreditaram na minha proposta. Eu vou apresentar as propostas legais que dá para fazer, certo? Eu vou apresentar e vou lhes dar os projetos que eu tenho ainda uma visão que seja melhor para Barreiros. Eu vou fazer o meu papel de vereador, de fiscal, certo? E vou fazendo isso. A minha bandeira vai ser a bandeira de Barreiros, não uma bandeira pessoal. Normalmente, a maioria dos parlamentares escolhem uma causa ou bandeira para defender, como saúde, educação, etc. Em seu mandato, terá dedicação específica a alguma área? Sim, eu trabalhei muito na área da saúde, eu defendo muito o desenvolvimento da saúde. É uma área que eu vejo que realmente as pessoas necessitam. Quando uma pessoa vai procurar você por questão de saúde, é porque realmente ela está precisando, certo? Também tem a questão do turismo, que eu ia falar isso para você, o desenvolvimento do turismo na região. Barreiros tem um potencial muito grande. E também tem a questão da inclusão, né, das pessoas especiais. A atual gestão fez um projeto muito legal com os surdos e mudos, certo? E eu pretendo defender isso também, essa inclusão das pessoas especiais, né, no mundo do trabalho, perante a sociedade, certo? E também a questão dos animais, né, que hoje as pessoas, uma defesa dos animais, porque
realmente a humanidade está evoluindo, né? E as pessoas têm que respeitar mais os animais, o meio ambiente, certo? Essa é a minha bandeira. E também o pagamento em dia dos servidores, certo? Que graças a Deus hoje tá em dia, certo? A gestão atual está honrando com os seus pagamentos. Essa é uma das bandeiras que eu defendo mais, certo? E eu aprendi muito também em relação ao pedido das populações nessas visitas que eu tive como vereador. Muitas pessoas me deram muitas ideias boas em relação ao que eu poderia fazer como vereador, certo? E eu vou por esse caminho. Eu vou escutar a população. Se eu achar que é uma coisa relevante para Barreiros, eu vou brigar por essa bandeira. Em suas visitas de campanha, ouvindo a população barreirense, Tomás, alguma demanda lhe foi apresentada? O que foi possível perceber como necessidade maior da população nessas visitas que realizou? Olha, teve uma visita que eu fiz nos últimos dias, certo? Que realmente uma pessoa me falou que eu não tinha pensado nisso. Um projeto muito legal para Barreiros, não só para Barreiros, eu acredito. Eu acho que todo prefeito e todo gestor público deveria buscar isso. Uma pessoa disse: Tomás, apresenta um projeto para mim, para Barreiros, para inclusão dos jovens no mercado de trabalho, certo? Barreiros é uma cidade que ela tem um comércio enorme, certo? Mas ela disse: eu tenho um filho de 20 anos que não conseguiu entrar no mercado de trabalho. Quer dizer, eu vou apresentar um projeto, certo? Para junto à Associação do Comércio de Barreiros, para que dê oportunidade ao jovem aprendiz. Pelo menos um percentual dos seus funcionários, para que bote as pessoas no primeiro emprego, que é o mais importante. Na verdade, isso foi uma ideia de um eleitor meu, certo? Que abriu meus olhos, que eu disse: realmente você tem razão. Isso foi uma luta, realmente. Quem tem filho em casa, certo? E sabe, uma pessoa que sai do colégio, vai implantar para a faculdade, é muito difícil ter o primeiro emprego. Porque geralmente as empresas pedem pessoas com experiência, né? E Barreiros, por ser um polo comercial, eu acredito muito nisso. Eu acho que Barreiros tinha que dar esse exemplo não só para as cidades vizinhas, que isso é importante. Uma cidade feita Maragogi mesmo, que tem uma rede hoteleira gigantesca, que tem pousadas, né? Muitas pousadas. Tendo esse projeto é muito importante, porque a partir do momento que você tem o primeiro emprego, abre as portas para o segundo, o terceiro. O importante é ter o primeiro emprego. Então isso é uma das coisas que eu vou defender também, que foi um alerta a uma dificuldade de uma eleitora que me deu essa visão, e eu vi que era realmente uma dificuldade que os jovens, não só de Barreiros, têm, como acho que no Brasil, no mundo, mas que como por Barreiros ser um polo comercial, eu acho que dá para Barreiros começar a dar exemplo às cidades vizinhas. Tomás, nós queremos agradecer por ter aceitado o nosso convite. Desejamos boa sorte nessa nova fase e dizer que estamos à disposição aqui. E claro, deixá-lo à vontade para as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer à Rádio Top Rio, certo? Agradecer a Deus pela oportunidade que Ele vem me dando para lutar, né, no poder público, na nossa vida pública, que não é uma vida fácil, é uma vida difícil, mas a gente que tem garra e enfrenta esses desafios, a gente vai em frente. E agradecer a você, Romi, certo? Pelo que o senhor vem trabalhando lá no meu ambiente, em Barreiros, certo? Agradecer a você em nome de toda a Rádio Top Rio FM, e eu estou à disposição, viu? Estou à disposição, que a rádio quiser tirar dúvida, não só hoje. Eu estou aqui de peito aberto e eu estou aqui para falar mesmo o que é certo, o que é errado, certo? O que eu errei, o que eu acertei, certo? Então eu estou aqui, queria agradecer em nome de todas as pessoas que acreditaram em mim, certo? Queria agradecer meus amigos
que me apoiaram. Queria agradecer a minha família, a meus pais, a minha esposa. E dizer que eu vou aí brigar. Eu vou brigar, vou lutar e vou ter mais projetos para Barreiros. E até eu vou honrar, certo? Até o último dia o meu mandato. Como eu honrei hoje, certo? E Valmir, uma coisa que eu vou lhe dizer, sinceramente. Eu quero andar daqui a 4 anos em Barreiros como andei hoje, certo? Nessa eleição. Andar com cabeça erguida, certo? Andei, pedi voto e graças a Deus ninguém me tratou mal, ninguém me maltratou, ninguém me desrespeitou. Sempre me tratou muito bem a população de Barreiros, certo? E daqui a 4 anos eu vou andar assim também. Porque eu andei de cabeça erguida porque eu tenho serviço prestado em Barreiros, certo? E daqui a 4 anos eu vou ter também, se Deus quiser. É por isso que eu vou honrar, ando sem medo. E fui abraçado pela população, viu? Então eu vou estar aqui e se Deus quiser eu estou à disposição de você, da rádio, de Barreiros. E vou estar aí por daí vier. Só tenho a agradecer a você pela oportunidade. Um abraço. Obrigado, conversamos aí com o atual vice-prefeito e vereador eleito para os próximos 4 anos no município de Barreiros, com 750 votos da população. Nós iremos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.